1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as ações desenvolvidas pelo Estado com vistas à atenção ao dependente químico, bem como a prevenção do consumo excessivo de álcool e tabaco e ao uso de drogas durante o período de isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares: deputada Celise Laviola, deputado Dalmo Ribeiro, deputado e membro da comissão Gustavo Mitre. E, ao longo da nossa audiência, nós vamos registrando as outras presenças. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sim. Pode passar? Correção, passa-se a terceira parte da primeira fase da reunião, que compreende a audiência de convidados. Convidados da reunião. A presidência informa que está conosco na mesa dos trabalhos a senhora Soraya Romina dos Santos, subsecretária da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até a casa. Obrigada, Soraya. Registramos e agradecemos a presença por via remota dos seguintes convidados: Diego Antônio Alves Aguiar, presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. E estamos aguardando também o acesso remoto da senhora Dilma Abreu Rocha, vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, do CONEAD, e conselheira seccional da OAB, representando nesse ato Aloísio de Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. A Dilma está com um probleminha de conexão, logo, logo estará conosco. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão o seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até 8 minutos para a sua exposição. Teremos a apresentação de um vídeo de cerca de 20 minutos de duração. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de 5 minutos para os seus questionamentos, na seguinte ordem. Presidente da comissão, deputada delegada Sheila, vice-presidente da comissão, deputada Ana Paula Siqueira, eu, deputado Eli Grilo, deputado Gustavo Mitre e deputado Cássio Soares, todos esses membros efetivos da comissão. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente dessa audiência, que poderão fazer por meio da plataforma Sileges. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados. Somente antes, gente, de passar a palavra à subsecretária Soraya Romina, que muito gentilmente se faz presente aqui, eu quero registrar com vocês, hoje é a minha primeira audiência, né, presencial aqui, desde o início do nosso período de isolamento social. Quero registrar e parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas pela iniciativa de retomada dos trabalhos remotos, né, das audiências. Nós sabemos que uma das missões desta casa é escutar a população, ouvir o povo, trazer as demandas, fiscalizar. E essas audiências, elas acontecem permitindo as pessoas que nos assistem participar enviando as mensagens. Vocês estão percebendo que eu estou meio sem jeito aqui com a máscara, né? Toda hora caindo. A gente vai se adaptando. Mas queria, então, parabenizar a Assembleia na pessoa do nosso presidente e também a todos os membros da assessoria, inclusive aqui da comissão, assessoria da casa, pessoal da Polícia Legislativa, que também vem desempenhando seus papéis, assim como a TV Assembleia, nos levando
né, a todos os cantos de Minas Gerais. Estamos discutindo hoje um assunto extremamente importante, que é o aumento do consumo de álcool e tabaco nesse momento de pandemia, um momento em que a gente percebe esse aumento em todas as faixas etárias, especialmente na população idosa, e também o consumo exagerado e exacerbado em casa, frente, inclusive, às diversas crianças que estão com os pais. Isso nos preocupa bastante, subsecretária, porque nós sabemos que esse momento ele vai passar, né? Nós estamos vivendo aí uma quarentena que já fazem alguns meses, né? Não temos ainda uma previsão de término exatamente, mas esse momento ele vai passar. E o que fica para adiante, né? O consumo de álcool e de tabaco de forma descontrolada certamente pode gerar aí outros problemas na sociedade, né? Nesse momento a gente vê associado aí a questão da violência, especialmente a violência doméstica, e a gente já tem aí indícios e sinalizações de problemas de depressão, né? Pode gerar problemas de dependência química no futuro, e o que nós podemos fazer é cuidar da prevenção. E é esse o foco da nossa audiência hoje. Então, falar um pouquinho de prevenção. Passo assim, então. Antes de passar, então, a palavra à subsecretária, quero registrar aqui a presença da presidente dessa comissão, deputada delegada Sheila, e ela fará o seu pronunciamento logo após a apresentação da Soraya Romero. Então, com a palavra, a subsecretária Soraya Romino dos Santos, subsecretária da Secretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por até 8 minutos. Soraya. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Ana Paula, na pessoa de quem eu gostaria de saudar todos os parlamentares que nos assistem de forma remota. Bom dia a todos os mineiros que acompanham essa importante agenda da Comissão de Combate e Prevenção ao Uso de Crack e outras drogas da Assembleia. É com muita alegria que o Governo do Estado se faz presente nessa importante agenda de hoje para fazer um panorama da política sobre drogas do Estado, bem como apontar a perspectiva do trabalho no campo da prevenção, especialmente no contexto da pandemia da Covid-19. Eu espero e prometo não cansar vocês, mas eu preciso, primeiramente, deputada, fazer um panorama aqui do nosso trabalho. Quem vai passar a apresentação já está disponível? Já? Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, não, anterior, por favor. Primeiro, dizer para vocês que a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, ela se organiza a partir de 3 eixos de atuação. Quais sejam? A questão da reinserção social e produtiva, e aí a Secretaria tem uma forte articulação com organizações da sociedade civil que compõem uma rede de atenção ao dependente químico. Esse trabalho se dá por meio do estabelecimento de parcerias em termos de colaboração, e o que a gente trabalha, então, é a perspectiva de que esse sujeito possa desenvolver habilidades e ferramentas que permitam o retorno dele ao convívio social. Então, esse trabalho pressupõe o desenvolvimento de atividades no campo da qualificação profissional, no campo das habilidades sociais, para que ele, então, possa se reorganizar internamente e, dessa forma, reacessar aí a sua condição de sujeito de direitos. Outro eixo que tem a ver com cuidado e tratamento, e aqui quero fazer um destaque muito importante ao trabalho desenvolvido pelas comunidades terapêuticas em Minas Gerais, que acolhem as pessoas por um período de 6 a 9 meses, acolhem de forma voluntária, de forma que esse sujeito possa trabalhar, seja no aspecto da sua espiritualidade, seja no aspecto da sua reorganização interna, seja no aspecto do seu tratamento, de forma a conseguir, então, uma reinserção social. E um eixo que talvez seja um dos mais importantes é a questão da prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, que eu vou falar agora. Pode passar. Bom, a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, ela conta também
com um centro de referência estadual em álcool e outras drogas, conhecido como CREAD, funciona no coração da capital mineira. E no centro nós temos algumas atividades importantes voltadas para o conjunto da população mineira. A primeira delas, a questão do acolhimento e orientação psicossocial. Nós temos profissionais da área disponíveis para acolher tanto as pessoas que, porventura, precisam de alguma orientação, acolhimento ou tratamento no campo da dependência química, como também familiares dessas pessoas. Além disso, desenvolvemos ações de formação continuada, seja por meio de palestras, oficinas, debates, conversações, dentre outros, voltados para públicos diversos, especialmente para adolescentes e jovens. Também temos uma ação junto aos profissionais da área de justiça e segurança, que nós chamamos de CREAD em movimento, conversando com esses profissionais, orientando sobre o trabalho em rede que desenvolvemos e também ajudando a compreender melhor esse fenômeno tão complexo que é o uso abusivo de álcool e outras drogas. Temos também organizado grupos de apoio e orientação, grupos de apoio familiar, de prevenção de recaída, grupos reflexivos e até, deputada, grupos de pessoas com quadro de dependência em jogos de azar, o que é muito comum nos dias atuais, né? E também, na sede do CREAD, nós oferecemos um espaço para que grupos de mútua ajuda possam se reunir. Eu estou falando dos Alcoólicos Anônimos, do Al-Anon, do Narcóticos Anônimos e até do Amor Exigente. Pode passar, por favor. Uma das entregas que o governo do Estado vai fazer à sociedade mineira é o Plano Mineiro Intersetorial de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas. Trata-se de um instrumento importantíssimo que visa favorecer uma maior democratização da informação no campo da política sobre drogas, bem como induzir os municípios a construírem os seus planos municipais de política sobre drogas. Esse trabalho no governo do Estado está sendo desenvolvido em parceria importantíssima com a Organização Pan-Americana de Saúde. A nossa expectativa era de entregar esse plano à população mineira até o final desse ano, eu estou falando de dezembro de 2020. No contexto da pandemia, a gente teve que fazer alguma reprogramação em razão das dificuldades de comunicação que tivemos no primeiro momento, agora se ajeitando aí com estratégias de comunicação remota, mas eu acredito que esse plano é um divisor de águas na política sobre drogas do Estado de Minas. Primeiro, porque o governo diz o que é a política, como que ela funciona, quais são as diretrizes, evidências científicas que possam dar direção aos municípios, e segundo, porque dialoga com os municípios na medida em que eles vão poder construir, a partir dessa referência, seus planos municipais de política sobre drogas. Pode passar? E como que vamos construir esse plano? No âmbito da Câmara Estadual de Política sobre Drogas. Ela já existe, ela já está instituída, e nós vamos, então, conversar no âmbito dessa Câmara com os diferentes atores, tanto do governo do Estado como convidados, a própria Comissão de Combate e Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia foi chamada a participar desse trabalho. Nós ainda não nos reunimos presencialmente, estamos conversando com alguns atores de forma individual, mas já temos o indicativo da primeira reunião da Câmara para agosto desse ano. Esperamos poder contar com a importante parceria aqui com a comissão. Pode passar. Pode passar, por favor. Bom, o que a Subsecretaria de Política sobre Drogas tem feito nesse contexto aí da pandemia da Covid-19? Primeiro, estamos orientando, ou melhor, já orientamos a todas as organizações da sociedade civil que têm termos de colaboração assinados com o governo do Estado a desenvolverem seus planos de contingência visando a adoção de medidas de biossegurança que assegurem a prevenção e o cuidado junto às pessoas que estão assistidas por essas entidades, ou seja, que estão acolhidas nas comunidades terapêuticas, bem como os seus familiares. Vale dizer que, nesses espaços das comunidades terapêuticas, pelo menos uma vez por mês, essas pessoas receberiam visitas dos seus familiares. Nós achamos por bem recomendar a suspensão, por enquanto, dessas visitas e acioná-las a partir de comunicação remota. Então, eu estou falando aí de WhatsApp, de telefone, até de teleconferência,
de forma que as pessoas também não percam vínculos com seus familiares, mas de forma a assegurar o enfrentamento dessa pandemia que está nos desafiando aí a cada dia, né? Da mesma forma, entendemos que não era possível interromper os trabalhos do CREAD. Dessa forma, todas as questões que são tratadas pelo CREAD cotidianamente continuam acontecendo por meio de comunicação remota. Então, hoje, se a população precisar de uma orientação psicossocial, ou se alguém quiser participar de um grupo de apoio no CREAD, esse canal é absolutamente disponível pelos telefones 31 3273-6204 ou 31 3915-4622. E, além disso, deputada, muito preocupada com essa questão do uso abusivo, especialmente de álcool, no contexto da pandemia, e aí a senhora trouxe dados importantes, do tipo, as pessoas estão fazendo uso de álcool, bebendo bebidas alcoólicas na frente de crianças e adolescentes, isso é um grave erro social, né? E, além disso, as lives que estão acontecendo, até que nesse segundo momento, agora menos, mas num primeiro momento de lives com vários artistas, o que nós assistimos, lamentavelmente, foi uma propaganda desenfreada, focada em adolescentes e jovens de uso de bebida alcoólica. Então, num primeiro momento, nós partimos para fazer um contraponto a esse movimento, realizamos com a banda show da Polícia Militar, no heliporto da cidade administrativa, uma live intitulada Ao Vivo pela Vida. Nós chamamos, então, a atenção da sociedade mineira sobre a importância da prevenção, do cuidado, especialmente junto às nossas crianças, adolescentes e jovens, do uso abusivo de álcool, que pode levar a um quadro de dependência química. Uma pessoa que bebe todos os dias, ela pode desenvolver a dependência química. E chamamos a atenção também para questões relacionadas à violência intrafamiliar e doméstica, a questão dos acidentes domésticos, né? Da falta de cuidado com as nossas crianças. Então, a gente fez um contraponto, chamando a atenção da população nesse sentido. Ficamos muito satisfeitos, porque a nossa live atingiu 470 mil pessoas. Então, assim, chegamos em regiões do estado que a gente não imaginava, do país e até fora do país. Pode passar, por favor. Bom, e agora, né, nós estamos chegando aí na Semana Estadual de Prevenção às Drogas. Começa no dia 19, vai até o dia 26 de junho. E por que falar de prevenção nesse contexto da pandemia? Recentemente, a Fiocruz, em parceria com a FMG, realizou uma pesquisa em relação ao comportamento da população no que se refere ao uso de álcool no contexto da pandemia. Foram entrevistadas cerca de 44 mil pessoas. Dessas, 18% afirmaram que estão fazendo uso sistemático, eu diria, diário, de bebida alcoólica. Então, é um momento mais do que propício para a gente falar de prevenção. Além disso, nós tivemos acesso a uma pesquisa feita de forma muito rápida, que apontou um aumento de cerca de 38% na venda de bebida pelo regime delivery, podemos falar assim. 2.000 pessoas entrevistadas disseram que aumentaram em 16% o seu consumo de álcool. Né? Então, nós falamos assim, olha, a gente tem que, a despeito da pandemia, da dificuldade de mobilizar as pessoas, de conversar tete a tete com elas, nós temos que levar essa pauta adiante. Pode passar. E aí, pode passar, por favor. O nosso recorte, volta uma, por favor. O nosso recorte, deputada, é nos adolescentes e jovens. O tema da nossa semana de prevenção, que nós estamos startando aqui, em primeira mão na Assembleia Legislativa, é o tema Eu Acredito é na Rapaziada. Hashtag prevenção é solução sim. Por que vamos focar nos adolescentes e jovens? Porque eles estão mais expostos a essa questão da influência da bebida alcoólica diariamente e mais, da influência de artistas de todos os estilos dizendo pode beber, a gente tem que beber porque isso é bom, isso distrai, a bebida ela deixa a cabeça mais leve, então eles estão sendo bombardeados com mensagens que vão ter um impacto direto na questão do consumo de bebida alcoólica. Né? Então, essa é a nossa perspectiva, e nós vamos trabalhar com jovens falando para jovens. Pode passar, por favor? Pode passar também?
Mais um. Isso. Como que está preparada a nossa agenda? Essa é uma atividade de mobilização, né? De novo, eu quero fazer um registro aqui muito especial, um agradecimento muito especial em nome do Governo do Estado, por essa abertura, por estar trazendo aqui na Casa do Povo um debate tão importante. Nós vamos fazer uma live de abertura, inclusive com a participação da nova deputada Ana Paula. Dia 22 é a live de abertura voltada para os profissionais das áreas, né? Para os conselhos de política sobre drogas, para as pessoas que atuam em comunidades terapêuticas. Então, é uma live mais, vamos dizer assim, informativa. Vamos contar com a participação do Dr. Quirino Cordeiro, que é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Estamos trazendo também o Diogo, que é assessor especial da Organização Pan-Americana de Saúde. E estamos trazendo um profissional brilhante, chamado Sérgio Porfírio, que vai dizer para a gente que rapaziada que é essa. De qual rapaziada que nós estamos falando? Qual rapaziada que nós precisamos proteger? Qual o perfil dessa rapaziada? Então, essa live acontece no dia 22 de junho, é a abertura da Semana de Prevenção, no horário de 18 às 20 horas. Tá? Em seguida, pode passar, por favor, nos dias 23, 24 e 25, nós vamos fazer salas de bate-papo com as juventudes. Por que as juventudes? Porque nós temos vários grupos de jovens, né? São várias tribos, podemos falar assim. E aí, cada sala de bate-papo vai contar com a participação de jovens que vão conversar com jovens, né? Então, a primeira sala de bate-papo, nós vamos trabalhar a questão da cultura ou das representações culturais como uma estratégia de prevenção. A gente está chamando expressão cultural e prevenção, tudo a ver. Nós estamos trazendo o Felipe Reis, que é um DJ responsável pelo Quarteirão Eletrônico, o Gel, do Baianas Ousadas, o Marco, que é vocalista da banda cover do Legião, o César, da Bartucada, e o Leandro Ralo, que trabalha com música eletrônica. Vejam bem, é tudo que a moçada gosta hoje em dia, né? E vamos coordenar esse bate-papo leve, chamando a moçada para refletir sobre a perspectiva da cultura como um fator de prevenção. No dia 24, pode passar, vamos trabalhar com a questão dos esportes. E aí, sim, o esporte como um fator de proteção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Por indicação até da deputada Ana Paula, nós vamos encontrar com o atleta Paulo, do skate, né? Vamos ter a atleta Mariane Borboleta, que é uma tenista que joga fora do Brasil. Inclusive, ela só teve acesso a essa perspectiva depois que ela foi beneficiada pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado. Vamos contar com a atleta Isadora Nicolai, do vôlei, e o atleta Gabriel Araújo, que é um atleta, pessoa com deficiência, natação, medalhista aí no mundo inteiro. Tá? E no dia 25, aí sim, vamos trabalhar a questão da espiritualidade como um forte fator de proteção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Vejam bem, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, algo que nos eleva, que nos conecta com um ser maior. E por que essa questão da espiritualidade é importante e se constitui como um fator de proteção? Inclusive, a partir de dados apontados no mundo inteiro, estudos que já foram realizados. A gente está fechando ainda com algumas lideranças religiosas e, em breve, eu espero poder afirmar quais são. E fechamos, então, a semana, pode passar, a semana de prevenção, no dia 26, aí com uma live cultural, já quero falar com a rapaziada que está me ouvindo aí em toda Minas Gerais. No dia 26, vamos fazer uma levada de axé, lá no observatório, lá no Seis Pistas, indo para Nova Lima, claro que com todas as regras de biossegurança observadas, né? Vamos ter lá uma ex-vocalista da banda Baianas Ousadas, que vai fazer uma levada de axé, e nós vamos conversar sobre prevenção ao longo dessa levada de axé, e, em seguida, uma apresentação brilhante da banda cover do Legião Urbana, que também a gente espera poder estar falando sobre prevenção de uma forma muito descolada com as juventudes. Então, esse é um panorama, deputada, do que nós estamos fazendo e pretendemos reforçar, especialmente ao longo da Semana de Prevenção e durante toda a gestão do Governo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigada, Soraya, pelas informações, pelos
pelo calendário, né, da programação. Eu quero, antes mesmo de fazer minhas considerações, passar a palavra agora à nossa participante, senhora Dilma Abreu Rocha, que está nos acompanhando remotamente, vai fazer sua apresentação através do Zoom. E vou passar para ela. Ela está representando nesse ato o presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Ela é hoje vice-presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, o CONEAD, e conselheira seccional da OAB. Doutora Dilma, seja muito bem-vinda e vamos escutar por 8 minutos a sua apresentação. Dilma, temos um probleminha aqui na sua imagem. Você fechou, parece ter fechado a câmera. Só ver com a Dilma aqui se ela... Aí, agora sim, ela está com 2 conexões. Pode falar, doutora Dilma. Bom, enquanto ela vai se organizando, vamos passar a palavra, então, para o Diego, que já está aqui conectado, nos acompanhando. Diego Antônio Alves Aguiar, presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. Diego, com você a palavra, 15 minutos, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença, pela disponibilidade e pela aguerrida luta, né, nessa pauta, que é uma pauta tão importante, tão cara para todos nós. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a cada um aí dos nobres deputados, a subsecretária, a todos os participantes e as pessoas que estão nos assistindo via TV Assembleia. É um prazer estar participando com vocês de uma demanda tão importante e de uma discussão tão relevante nesse momento que nós temos vivido. A Federação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, a FCTMG, ela tem articulado junto com as suas filiadas, com as comunidades terapêuticas, a importância do trabalho de prevenção. Eu acredito que a prevenção é a ferramenta que nós temos mais condição de realizar um trabalho forte para a gente poder combater o uso e o abuso da substância psicoativa. Por quê? As comunidades terapêuticas hoje elas têm trabalhado de 3 formas. Antigamente, as comunidades terapêuticas só trabalhavam com a questão do acolhimento e flertava com a reinserção social. A Federação das Comunidades Terapêuticas tem chamado a atenção das comunidades terapêuticas para a importância do trabalho em prevenção. Por quê? Porque a prevenção é uma oportunidade que nós temos de não ter que tratar o indivíduo no futuro e de não ter que reinseri-lo à sociedade. Por quê? Uma boa prevenção dá uma oportunidade para que esse indivíduo ele fique longe do uso e do abuso da substância psicoativa. Então, quando nós paramos para observar tudo que tem acontecido nesse período de pandemia, nós precisamos de ficar muito atento com o que acontece e o problema é a legislação no Brasil. O Brasil é um país onde a legislação ela favorece demais a propaganda sobre o uso e o abuso do álcool, do tabaco. É muito importante nós pensarmos que nós somos campeões, somos primeiro lugar no uso e no abuso do crack, somos vice-campeões, em segundo lugar, no uso da cocaína. E no álcool também a gente está aí entre os 5 que mais usa e abusa. E na questão do álcool, a gente precisa de ficar muito atento com a questão das propagandas. Se nós observarmos as lives hoje, elas são regadas ao álcool. Se nós observarmos as propagandas, elas aparecem pessoas lindas, pessoas muito felizes, e com o álcool em mãos. Que mensagem que nós passamos para os jovens, que nós passamos para os adolescentes, através de uma propaganda tão forte sobre o álcool? É importante nós pensarmos que, no período da pandemia, o álcool tem sido vendido mais, 30% a mais
A Associação dos Hipermercados solta uma nota dizendo que 30% de álcool tem sido vendido, a mais do que era o normal nesse tempo. É muito importante a gente atentar para esse dado. Por que isso? Porque o ser humano ele tende, no momento de dificuldade, no momento contrário, a buscar conforto, a buscar alívio. E através da cultura do brasileiro, através das propagandas, através daquilo que vem, algo... Sibeli, Ficamos sem a conexão com o Diego. Vamos tentar restabelecer. Vamos suspender um minutinho a reunião? Gente, nós vamos suspender aqui um minutinho para tentar conectar novamente os convidados. Vamos só avaliar aqui com o Diego se ele consegue retomar. Só um momentinho. Está conectado aqui. Parece que não se restabeleceu. Vamos convidar, então, para a apresentação a doutora Dilma. Doutora Dilma, pode abrir o microfone e vamos iniciar, então, a sua apresentação. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Doutora Dilma, só um momentinho. Como? Doutora Dilma, você nos ouve, mas nós não estamos te ouvindo. Conexão do seu microfone. Não. Doutora Dilma, a senhora tem fácil aí um fone de ouvido para conectar no seu dispositivo? Vamos ver aqui se ela consegue se conectar. Alguém tem contato celular do Diego para verificarmos com ele o que está acontecendo? Enquanto a doutora Dilma vai se conectando, vou passar a palavra à presidente da nossa comissão, deputada delegada Sheila, para a sua saudação. Delegada Sheila, seja muito bem-vinda. Deixa eu ativar. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom dia, Ana Paula. Gostaria de parabenizá-la aí pela iniciativa da audiência pública referente à questão do abuso do álcool e outras drogas durante o período de pandemia. É realmente uma questão muito séria, muito importante. Gostaria de cumprimentar a Soraya Romina também, agradecer pela presença, a todos os demais convidados, a Dilma, o Diego, a Soraya, a Dilma, o Diego, né? E também dizer que os demais membros da comissão também, o Cássio, o doutor Eli Grilo, o Gustavo Mitre, e dizer que a deputada estadual Celise Laviola, ela acabou de me encaminhar uma mensagem dizendo que está acompanhando pela TV Assembleia, parabenizando a iniciativa da Comissão de Enfrentamento ao Uso de Crack e Outras Drogas, por estar trazendo esse tema tão relevante à Assembleia Legislativa, e cumprimentar também o Estado de Minas Gerais, na pessoa da Soraya, né, que tão brilhantemente realiza um trabalho frente à SUPOD. Parabéns, Soraya, pelo trabalho, pela Semana de Prevenção. É isso aí mesmo.
Eu desejo a todos uma boa audiência pública e eu vou passar, Ana Paula, a minha palavra para a gente não ocupar o período de transmissão. Se não conseguirem restabelecer o contato, assim, eu tenho uma sugestão que a gente passe, né, o mini documentário e depois a gente retorna aos convidados. O que você acha? Sim, Sheila, nós conseguimos restabelecer com os dois convidados. Eu vou passar a palavra a eles justamente para a gente aproveitar o tempo, né, da transmissão ao vivo. Então, eu vou dar sequência aqui. Muito obrigada, deputada delegada Sheila, pelas palavras, pela condução também dessa comissão tão importante e que tratamos aqui com muita seriedade, muito comprometimento. Vou devolver a palavra ao nosso convidado, Diego Aguiar, para dar sequência. Diego, mais 5 minutos para a gente poder repassar a próxima convidada e aproveitar o tempo da nossa transmissão, tá bom? Com você, Diego. Peço desculpas aí, tive um problema. Mas voltando aqui ao que eu estava dizendo, eu acho muito importante, né, que a comissão venha... a gente precisa rever essa questão da legislação. Por quê? Por que o consumo do álcool ele cresce tanto nesse período da pandemia? Por quê? Porque nós indivíduos, no momento de dor, no momento de luta, no momento de guerra, de desastres naturais, pandemia, as pessoas buscam conforto, as pessoas buscam... Estamos, de fato, com um probleminha na conexão do Diego. Vamos tentar, então, agora, vamos devolver a palavra à doutora Dilma. Doutora Dilma, vamos ver lá, ela já está com o fone. Vamos abrir o microfone para ela. Doutora Dilma, bom dia. Nós não te ouvimos, doutora Dilma. A assessoria técnica da Assembleia entrará em contato com a senhora para certificarmos o que está acontecendo, que o seu som não está chegando. Enquanto isso, nós vamos passar a palavra ao deputado Gustavo Mitre, que é membro também da nossa comissão. Deputado Gustavo, que bom te ver, saudade. Vou passar para o senhor a palavra para suas considerações. Deputado, o senhor pode habilitar o seu microfone? Sim. Aí, Gustavo, seja muito bem-vindo. Bom dia, deputada, minhas colegas e amigas, deputada Ana Paula, deputada delegada Sheila, deputado Dalmo Ribeiro, me parece que está por aí também, Soraya, parabéns pela brilhante apresentação, eu acredito que vai vir a somar muito no nosso trabalho junto a esta comissão de divulgação, inclusive agora, nesse mês de junho, em que nós teremos a data importante aí de combate ao crack, às outras drogas, no período desta pandemia, né? Bom dia, Dilma, também, um abraço ao professor Aloysio, bom dia, meu amigo Diego, bom dia a todos os demais aí que estão participando conosco através da TV Assembleia. Eu, bem como todos vocês, estou bastante preocupado com o aumento do consumo de drogas, de álcool, principalmente. Todos nós temos visto aí, o aumento excessivo da venda de bebidas alcoólicas por todos os lados neste momento de pandemia. E alguma coisa nós temos que tentar fazer para amenizar esse consumo. E eu pude observar que no planejamento que a Soraya fez pelo governo do Estado, eu acredito que tenham bastante e contundentes ações para que a gente possa, de alguma maneira, colaborar com esse momento duro, principalmente com foco nos jovens. Eu vi aí que o GEL do Baianas
Rosadas, alguns outros músicos e conhecidos de Belo Horizonte vão participar também deste momento e gostaríamos, de alguma maneira, de participar também. Eu acredito que o Diego, a delegada Sheila, todos nós podemos, de alguma maneira, cada um, mesmo que remotamente, através das redes sociais, através de aglutinarmos forças para que a sociedade saia ganhando no combate, que é o nosso foco da nossa comissão, né? Parabenizar a Ana Paula por estar presente aí na comissão hoje. Gostaria de estar presente também, mas estamos aqui no interior e seguimos o trabalho. Um bom dia para todos, uma boa semana para todos nós e que nós consigamos, mesmo que à distância, prestar um relevante serviço de combate às drogas e à bebida neste período desta pandemia, né? Para amenizar um pouco a dor de todos os que estão sofrendo em nosso estado. Um bom dia. Deputado Gustavo, obrigada. Nós estamos aprendendo também com esse processo de pandemia, né, os acessos remotos e a contribuição dos nossos trabalhos através da tecnologia e através das ações pontuais com as entidades, os órgãos e os setores públicos. Muito obrigada pela presença. Eu vou devolver a palavra ao Diego. Vamos lá, Diego. Bom dia mais uma vez. Isso, vamos lá. Mas, voltando aqui ao assunto, é muito importante que a gente consiga observar o que pode ser feito via leis para que a gente possa, de alguma maneira, diminuir o quanto essas propagandas sobre o uso e o abuso do álcool, essas propagandas que vendem uma imagem linda de uma família muito feliz, que isso, né, possa ser combatido, porque não há outra forma a não ser a prevenção. E a Federação das Comunidades Terapêuticas, nesse tempo, tem alinhado com as comunidades terapêuticas para que cada comunidade terapêutica ali na sua vizinhança, circunvizinhança, possa estar trabalhando, né, a importância da prevenção nas escolas, a importância da prevenção ali na sua localidade, porque quando nós conseguimos prevenir, nós deixamos de tratar esse indivíduo e deixamos também de reinseri-lo no mercado de trabalho e também na sociedade. Então, quando a gente para observar o aumento do uso do álcool na pandemia, não é só do álcool, é também das outras drogas. E é muito importante nós atentarmos para esse aumento, por quê? De onde tem vindo esse aumento? Se nós observarmos as lives que têm acontecido nesse tempo, a maioria delas estimula o uso e o abuso do álcool. É muito importante nós atentarmos também para trabalhar as questões emocionais do ser humano e desde a escola. Por quê? Porque o ser humano ele não é preparado para passar por dificuldade. Se nós observarmos, o que acontece na pandemia é algo novo, é algo que nenhum de nós havia enfrentado. E quando nós não somos preparados para enfrentar situações adversas, as pessoas buscam refúgio através do álcool. Por isso o aumento tem crescido tanto. E eu fico pensando, após essa pandemia, o número de alcoolistas ele vai aumentar, de dependentes químicos vai aumentar. Por quê? Porque tudo que tem sido feito nesse tempo, as pessoas ficam em casa e a maioria tem usado e abusado do álcool. Então, que cada um de nós venhamos atentar para a importância de fazermos uma nova legislação, ou de lutarmos por ela. Por quê? Não dá para as propagandas ficarem falando sobre a cerveja e os seus derivados. Mas, pelo contrário, é importante nós atentarmos para isso e nós, como Federação das Comunidades Terapêuticas, temos, através dos nossos alinhamentos, com a importância da prevenção.
né? Minha mãe dizia que prevenir é melhor do que remediar. Então, que a prevenção ela venha a ser uma ferramenta forte, que ela venha a ser uma ferramenta no qual a dependência química venham trabalhar, venham contribuir. Porque quando nós prevenimos o uso e o abuso, nós não precisamos de tratar o dependente. O dependente químico em tratamento hoje, ele sai para o governo de Minas, ou vamos falar via governo federal, por volta de R$ 1.170 no mês. A prevenção ela é muito mais barata e o resultado também ele é muito bom. Então, que eu quero parabenizar, né, a cada um participante aí da comissão e falar da importância de nós ficarmos atentos com tudo que tem acontecido nesse tempo. Pessoas, através de um desgaste emocional, através de não conseguir entender o período que está vivendo e não saber lidar com ele, as pessoas têm refúgio no álcool. E isso é algo muito grave, porque quando um pai busca refúgio no álcool, quando uma mãe busca, ele leva isso para dentro. E aquela criança, aquele adolescente, ele está sendo de maneira inconsciente ensinado a usar e também abusar. Então, que cada um de nós, participantes, venhamos ficar muito atento a essa questão. Entender o seguinte, a pandemia ela vai passar. Eu acredito que daqui a um tempo a pandemia ela passou, mas ela vai deixar um legado muito complexo e que nós venhamos observar os nossos alunos na escola para poder passar por momentos difíceis. Pois tem vários estudos que mostram que em tempos de guerra, em tempos de pandemia, em tempos de desastre natural, as pessoas buscam conforto no uso e no abuso de substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas. Então, que nós venhamos trabalhar aí com as nossas crianças, com os nossos jovens, a importância de aprender a lidar com as suas emoções e organizar suas emoções nesse tempo tão difícil. Nós podemos falar também do aumento do suicídio nesse tempo, porque a pessoa não consegue lidar com as suas emoções, com as incertezas, com as ansiedades. Então, que as escolas, né, venham trabalhar essa temática, trabalhar, né, os sentimentos, a organização emocional na vida das crianças e dos adolescentes, para que eles possam ser, no futuro, homens e mulheres fortes, que consigam passar por esses momentos difíceis, que são passageiros, e nós temos condição de sair desses momentos mais fortes, sair desse momento com uma condição melhor. Então, a Federação das Comunidades Terapêuticas ela tem 2 lives nas próximas semanas, onde nós vamos tratar a importância também da prevenção e também a importância, né, do tratamento. As comunidades terapêuticas, nesse tempo, continuam trabalhando de conformidade com aquilo qual a OMS tem direcionado, Senapred, Supod, né? Nesse período, as visitas estão suspensas, nós temos, né, nos reinventado através de chamadas de vídeo, dando uma condição para que os acolhidos consigam falar mais vezes com a sua família para poder fortalecer o vínculo. Os acolhimentos continuam acontecendo, né, com cuidados, com o teste do Covid, com um local separado para que esse acolhido comece o seu tratamento e possa passar por uma quarentena para não colocar em risco os profissionais das comunidades terapêuticas e também os outros acolhidos que já estão nas instituições. Nós vamos ter uma live agora, dia 16/3, com o secretário Dr. Quirino, né? Ele é o secretário da Senapred, e também com o deputado federal Eros Biondini, que é o presidente da comissão em favor das comunidades terapêuticas no governo federal. No dia 23, nós vamos ter outra live, nós vamos estar com a subsecretária de Política sobre Drogas aqui em Minas Gerais, a nossa companheira Soraya Romina, e também com o deputado Gustavo Mitre, participante também dessa comissão, onde a gente vai poder, mais uma vez, né, tratar toda essa questão e, principalmente, frisar a importância de uma vida longe das drogas,
Às vezes, quando a gente fala essa frase, parece ser uma frase forte, porque eu estou acabando de tomar um café e o café é droga. Mas nós estamos falando sobre drogas lícitas que trazem uma dependência crônica, progressiva e que tem levado muitas pessoas à morte. Diego, para suas considerações finais. Da mesma forma, várias pessoas têm feito várias lives, né? Vários artistas mostrando a importância, mostrando por quê? Porque eles estão ali consumindo, abusando do álcool. É muito importante que nós, que atentamos para a importância de combater o uso e o abuso, nós venhamos usar esse tempo, nos reinventando através das lives. Para quê? Para que as crianças, para que os jovens, para que os adolescentes entendam que o abuso do álcool ele não nos ajuda em nada, mas, pelo contrário, gera em nós, no futuro, uma dependência. E é contra isso que nós lutamos. Quero agradecer Obrigada, aí a participante, quero agradecer a deputada Ana Paula aí, por estar conduzindo de forma aí, né, brilhante aí os trabalhos, e pedir desculpa aí pela conexão, em alguns momentos oscilou, e deixar um abraço aí para todos os participantes aí das comunidades terapêuticas que estamos acompanhando a TV Assembleia. Um abraço aí, Gustavo Mitre, um grande amigo aí, um parceiro que a gente tem. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, Diego, pela participação, pelas informações e pela luta nessa política tão importante. Vamos tentar aqui restabelecer a conexão com a doutora Dilma. Vamos ver agora se nós vamos conseguir ouvi-la. Doutora Dilma. Não estamos conseguindo ouvi-la, doutora Dilma. Bom, gente, que pena. Realmente, nós não estamos conseguindo ouvir a doutora Dilma. Enquanto ela vai tentando ali se conectar, eu vou fazer a leitura de uma mensagem encaminhada pela deputada Celise Laviola, que nos acompanha. Ela pediu para registrar aqui, parabenizando a toda a comissão pelo trabalho que realiza e principalmente pela iniciativa de trazer o debate para a Assembleia em tempos de pandemia e agradecer o governo do Estado, em nome da Soraya, e os demais participantes por estarem presentes conosco aqui na Assembleia. Registrando aqui as palavras da doutora Celise. Sim, nós vamos tentar passar agora um vídeo que foi produzido aqui pela comissão. Vamos fazer essa apresentação. Enquanto isso, a doutora Dilma vai tentando aí. Se a gente não conseguir, nós vamos criar uma outra oportunidade, tá, doutora Dilma? Vamos, nesse momento, fazer a exibição do filme apresentado pela comissão. Aí, vamos fazer aí um documentário hoje? Já tá gravando? E aí, galera, Heavy Metal Show? Vamos conhecer um pouquinho da minha vida aqui agora? Eu sou um adicto em recuperação aqui da Clínica Vida Viva. Hoje eu me encontro aqui há 7 meses e estou me recuperando das drogas. Eu sou conhecida como delegada Sheila, hoje ocupo o cargo de deputada estadual e estou como presidente da Comissão de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje eu sou diretor e psicólogo do Centro de Recuperação Vida Viva JF. Estamos aqui trabalhando há mais ou menos 7 anos. Hoje nós trabalhamos com 42 homens, 10 mulheres. Eu não tenho muito a dizer, não, mas a realidade, a minha realidade aqui no Brasil é essa, porque eu não consigo falar mais disso, porque eu até entendo, sabe, dessa situação, mas eu acho que eu poderia ser mais realista ainda se eu tivesse convívio com eles. Mas eu até entendo o problema, sabe? Eu fui preso na primeira vez em 2007, fiquei pouco tempo. Fiquei 2 meses, fui preso em 2012. A falta da liberdade, da ordem de interromper a liberdade, de que a gente gosta, a gente começa a ver que a família da gente é algo muito importante, coisa que a gente não dá valor com todo esse mundo. Infelizmente, hoje a gente não pode falar em criminalidade sem toda hora esbarrar na questão das drogas.
do tráfico de drogas, do uso de drogas, a violência provocada pela circulação de drogas em geral. A droga vamos falar, ela é um pouco espiritual. Para você sair dela não é fácil não, irmão. A procura é grande e o preço varia de acordo com o tamanho. Mostra que traficantes da Cracolândia, em São Paulo, aceitam até cartão de débito na venda de drogas. E para evitar a circulação do dinheiro, os criminosos dão uma espécie de duas vidas. O usuário compra ficha do intermediário e depois... Esse é o problema máximo, que nós conseguimos nos aproximar com segurança. Isso porque estamos ao lado de uma viatura da Polícia Militar. Cerca de 100 metros daqui estão os usuários. Eles precisam... Vai e vem de gente, vendendo. Ela fez eu perder a minha família. E é isso mesmo. Mas eu consegue eu roubar um dia, é só pensar. Eu tô mais não novo de sair, eu tô mais também. Você tem e as consequências. A circulação comum de pessoas voltou a ficar comprometida nessa região central. Aqui é a nossa piscina, onde nós temos as nossas áreas de lazer também. Lá em cima é um alojamento, aqui no meio é outro alojamento. E vem me acompanhando aqui que eu vou te mostrar como funciona a nossa comunidade. A adicção de drogas é um pouco complicada, mas não é impossível. E tem que ter garra firme, senão não sai delas. E eu vim de uma família um pouco complicada e comecei a usar droga aos 17 anos. Bom, o grande problema da droga é na adolescência, que você fica querendo se autopromover entre os amigos e começa, quando você já é de uma região de classe menos favorecida, o chique é você ser o traficante, o cara que vai pegar uma mulher, o cara que tá envolvido em alguma coisa errada. Os fatores que levam as pessoas a passarem a usar drogas e chegarem ao ponto da dependência química são fatores diversos, são fatores múltiplos. Desde influências de amizades negativas, problemas de infraestrutura familiar e socioeconômica, problemas sentimentais, tendências a problemas emocionais e psicológicos. São vários, são múltiplos os fatores que permitem com que traficantes e pessoas mal intencionadas se aproximem de nossos filhos, de nossos familiares, de nossos amigos e façam com que eles ingressem no mundo das drogas, passam a ser usuários e, num segundo momento, dependentes químicos. Digamos que pode ser por diversão, a diversão. Pode ser influência, porque a pessoa acha legal. A porta para as drogas começa na diversão. 14, 15 anos, 16. Aí, se você estiver no meio da turma mais descolada, você já começa a vender um papelzinho. Na verdade, não existe um fator só que leva a pessoa a entrar para o mundo das drogas. Né? Se fosse assim, se falar que é por conta da questão social, não. Tem gente que tem uma situação social, socioeconômica muito vantajosa, né? Uma questão socioeconômica abastada e, no entanto, ela entra para o mundo das drogas. É só a desestrutura familiar? Não, não é só a desestrutura familiar. Tem gente que tem família estruturada e entra para o mundo das drogas.
né? É só o abandono pelo Estado? Também não é só, entendeu? São vários fatores que levam as pessoas a entrarem para esse mundo, muitas vezes sem volta, infelizmente. Quando você vê, você já está envolvido. Não diretamente com o crime, igual se põe, o bandido não deixa eu sair, o traficante não deixa eu sair. Você já se prende na questão, porque você não quer perder aquele avanço social que você conseguiu dentro daquele quadro. E você vai afundando cada vez mais. Sem perceber, você não está sendo um traficante, você não está sendo o cara que negocia a droga. Você está sendo o cara que troca a droga por esse tipo de serviço para os traficantes grandes. O Estado ele precisa ocupar o lugar que é dele, não deixar o criminoso ocupar o lugar do Estado. Isso não está certo. O Estado precisa estar lá para que essa criança ela cresça em outro ambiente e esse adolescente tenha opção em escolher. Não, eu quero estudar, eu posso estudar porque eu tenho alimento em casa, eu posso estudar porque eu não vou ser agredido, mas se ele não quiser, ele tem a opção. Não, eu vou para a vida do crime, eu vou para o tráfico de drogas. E a gente percebe que muitas dessas pessoas foram para esse caminho por falta de opção. O tráfico. Hoje tem muitas pessoas que estão envolvidas com drogas, estão famílias sofrendo. Então a gente tenta combater para acabar com esse sofrimento. Apesar de saber que é difícil combater até o tráfico indireto, mas a gente vai tentando, esforçando para acabar com isso. Hoje em dia a prevenção tem que ser bem precavida, porque através de pessoas que chegam aqui, eu tenho isso por mim. Através de pessoas que chegam aqui do jeito que chega, do jeito que eu cheguei, hoje eu me espelho para me sair lá fora para não acontecer o mesmo. Ele é extremamente importante, né, para que a gente possa estarmos combatendo o uso de drogas, principalmente por crianças e adolescentes. É a conscientização. É a única forma que se tem, né, de chegar ao tráfico também, porque quanto menos pessoas fizerem o uso ou estiverem seguras socialmente, né, estiverem numa condição social boa, bacana, é a forma que a gente tem de mudar o futuro, né, tanto do nosso país quanto dessas pessoas. Eu não tive, assim, alguém que me apoiasse a combater essas coisas. Mas só que eu não absorvi toda essa informação, mas só de eu ter pegado para poder ler, assim, e colocado na minha mente que isso não é legal, sabe? Isso não é consciente para mim. A forma que eu tento, às vezes, assim, pensar, às vezes, em educar uma filha minha agora que eu tenho, é que ela não entre neste mundo, cara. Que se é família minha, se é do mesmo sangue que eu, por mais às vezes que seja assim um aluno de escola, que não entre neste mundo, cara, porque este mundo não tem volta para ninguém. Eu assisti uma palestra na escola com um tema relacionado a drogas, foi uma orientação muito franca, muito direta, e eu jamais esqueci daquilo, né? Isso é importante, você conversar com a criança, com o adolescente, falar a verdade para eles, né? Que as drogas estão por toda parte, a oferta, infelizmente, ela é muito grande, mas que aquilo ali não tem necessidade, você não precisa das drogas para ser feliz. As drogas, na verdade, ela não está preenchendo um espaço na sua vida, ela está roubando a sua vida e a sua liberdade. Você não percebe, cara, você não percebe que a hora que você parou de fumar maconha, que a hora que você começou a usar, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E você vai deixando as drogas mais leves para trás, porque você vai investir naquilo que te satisfaz. O que para de te satisfazer, você vai automaticamente, assim, tem pau, vamos cheirar, vou cheirar pau, não tem pau, eu fumo baseadinho. Alguém me deu um baseadinho, eu fumo baseadinho. Se for pra me comprar, eu compro pó. Não, dou um tirinho, que é isso? Vou dar um tirinho, daqui 10 minutos eu tô sem onda. Não, deixa eu dar uma paulada. Aí você já tá no crack. Se alguém te der um pau pra você cheirar, você cheira. Se você for comprar, você compra o crack. E assim vai. Aqui é a nossa ala espiritual, onde tem NA, espiritualismo, que falam sobre debates para se recuperar da dependência química, se recuperar do álcool, todo tipo de droga.
igual a nossa professora está ali, dando a aula dela, e é um intuito muito bom para a gente guardar na nossa mente para se manter limpo das drogas. Hoje eu acredito que a importância da recuperação ela é muito inata, principalmente das pessoas que dirigem uma clínica, que dirigem uma comunidade terapêutica ou que têm alguma afinidade, né, com as pessoas que passam por esse problema. Então, a importância disso ela é inata. Muitas das pessoas que lutam nessa causa é porque já teve uma experimentação, tem uma experiência de vida, né, nesse processo. Então, acredito que é super importante que essa pessoa tenha uma experiência, que ela tenha uma história, que a partir dessa história ela se enganje nessa causa. Quando chega na fase da recuperação, isso quer dizer que todo o mecanismo de prevenção falhou. Então, se nós temos um número elevado de usuários, é porque a prevenção está falhando. Ela não está chegando às pessoas que deveria chegar de forma adequada, de maneira adequada. Muitas pessoas usam drogas, sacou? E não querem nem saber, sabe? Se tem família, se tem emprego, se tem amigos, se tem namorada, pá, largam tudo. Mas existem pessoas, cara, que merecem voltar para a sociedade porque se arrependem de ter usado a primeira vez a droga. Por mais que eu não seja drogado, cara, mas eu conheço histórias disso, sacou? Dá oportunidade para essas pessoas que querem sair. Acho que a sociedade tem que ajudar, tem que ter políticas públicas também, porque só a polícia também não adianta prender. Acho que tem que ter uma política pública. E a recuperação do dependente químico ela é muito complicada, porque depende muito da vontade dele, do esforço dele, da força de vontade pessoal dele. Não basta a família querer, não basta o amigo querer, não basta as autoridades quererem. Ele precisa querer. Existe um processo muito difícil, cara, sabe, quando se fala de drogas, cara, porque Nós vamos interromper aqui um pouquinho o vídeo, conseguimos restabelecer a conexão com a doutora Dilma, que é a nossa convidada. Eu vou passar a ela a palavra e logo em seguida a gente retoma a apresentação do vídeo. Doutora Dilma, conectada? Espero que agora sim, deputada. Agora sim. Seja muito bem-vinda, bom dia. Nós compreendemos, estamos todos aprendendo, né, aprimorando, mas vamos lá, para os seus 5 minutos de consideração. O CONEAD é um órgão extremamente importante para a gente, né, se faz presente aqui e está com a senhora a palavra. Muito bom dia a todos, deputada Ana Paula, deputada Sheila, deputado Gustavo Mitre, minha querida Soraya, né, a quem participei lá do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, quando ela era presidente do Conselho Municipal de Belo Horizonte, e Diego, né, que está também aí, acabou de falar. Bom, eu vi a apresentação da nossa subsecretária Soraya sobre a Semana Estadual de Política sobre Drogas, né? O Conselho é parceiro nesse trabalho, e nós temos trabalhado agora, né, deputada, com as videoconferências, é o que podemos fazer agora, né? E eu acho que todos estamos empenhados, vejo aí as suas lives, as suas videoconferências também, e pela pauta de hoje, o que eu vejo é uma dificuldade nas pessoas, né, em permanecer isolado, e o problema que tem do uso de álcool dentro das residências, e com tanta criança presenciando isso aí, né? Eu acho que, pelo menos assim, vejo que é algo que a gente não pode, que vai acabar, né? Uma vez a Polícia Civil nos diz a seguinte frase: quando a gente trabalha com o combate ao uso de drogas, a gente pensa, a Polícia Federal também, o mesmo discurso, a gente pensa sempre enxugando gelo, porque são políticas que a gente atua e está sempre aí, o tráfico está sempre aí. Então, eu acho que o uso de drogas é um problema maior da sociedade, pelas pesquisas que a gente tem. Tem uma pesquisa Conhecer e Cuidar, promovida pela Prefeitura Municipal, na época da gestão da Soraya no Comad, né, de Belo Horizonte, disse que consta que o maior problema que tem das drogas é o uso do uso de álcool, o abuso do uso de álcool, né?
E isso repercute em várias outras questões, né, deputada? Veja a violência contra mulheres, né? O aumento da violência contra mulheres nessa pandemia, né? Essas mulheres em casa, né, fechadas, não tem para onde ir, né? E isso cresceu muito. Eu tenho tido conversas com delegadas da Polícia Civil e mesmo a Polícia Militar, né, considerando que o número de denúncias aumentou, e fora as que não conseguem denunciar, né? E isso também a gente tem que pensar como é que a gente poderia ver uma pesquisa, deputada Ana Paula, até deixa aqui uma sugestão, de quais são, qual é quem é mais violento, né? Teve uma época que, numa pesquisa que teve, que falavam que quando a pessoa trabalhava em funções mais agressivas, mais violentas, isso parece que em casa, isso era demonstrado em casa, com a família, né? Então, eu não sei qual eu gostaria até de deixar aqui como sugestão, deputada, que a gente pudesse promover essa pesquisa aí, né? Qual setor é mais violento? Porque a gente sabe que não depende de classe social, né? Todas as classes sociais têm vítima, a mulher é vítima de violência, né? E eu gostaria até de deixar a pesquisa, a sugestão é para que a gente fizesse uma pesquisa. Quem é mais violento, né? Qual é o homem mais violento? Qual o setor que abusa mais da violência? A mulher é mais abusada, né? Porque eu acho que o uso de álcool contribui muito para a violência doméstica, né? Nós temos... Eu ouvi uma conferência com a CICAD, o OEA, uma videoconferência que participou também o secretário Quirino, deputada. Eles disseram que informaram, né, que tem um projeto de lei, acho que é o projeto de lei 83, que altera a lei 92, 94, 96, para que possa ser considerado álcool a bebida que tenha um teor menor que 13 graus Gay-Lussac, que é hoje o utilizado, né? Então, eu penso que também essas propagandas que sempre estão glamorizando o uso de álcool, né? A bebida. A gente vimos aí nessas lives hoje, como bem falado já pelos meus antecessores, o quanto os artistas têm usado da bebida alcoólica, né? E isso é um exemplo muito ruim para os adolescentes e crianças. Eu acho que a gente tem que promover mais políticas, deputada, nesse sentido, porque nós precisamos criar jovens hoje que têm outros interesses que não o álcool, né? E falando do Conselho, pelo Conselho de Política sobre Drogas, deputada, como vice-presidente do Conselho, hoje a gente tem essa possibilidade de fazer um novo estudo, né, do Decreto 44.360, que é a legislação que rege o Sistema Estadual de Política sobre Drogas, fazer uma alteração, porque isso é de 2004, salvo engano. E, então, pensa bem, passaram-se muitos anos, né? Então, precisamos saber qual é a realidade de hoje, o que a gente precisa adequar, o que o Estado de Minas precisa melhorar, né? Que política a gente pode apresentar para a população hoje. Então, eu acho muito necessário. A Soraya me falou de um plano mineiro, eu acho que vem muito de encontro que o Conselho está discutindo nesse último ano, né? Que é ver como a gente pode alterar esse decreto, né? Ver o que Minas precisa e adequar as políticas sobre drogas à necessidade da população, porque nós estamos aqui, um órgão de controle social com participação de 34 instituições, eu acho que pode acrescentar muito, né? Isso é uma das pautas da nossa reunião de amanhã, né? Para a gente tentar discutir e contribuir com o Estado de Minas, contribuir com os municípios, porque quando nós falamos em política sobre drogas, deputada, eu penso que a população menos favorecida, mais carente, né? A gente precisa voltar para essa população, né? Nós estamos aqui, quando a gente fala em política sobre drogas, nós não estamos falando das pessoas que podem pagar uma clínica particular, nós estamos falando aqui de pessoas realmente que têm necessidade e são carentes, têm uma carência muito grande. E a política sobre droga perpassa por tantas políticas, deputada. A senhora vê a população de rua, né? Como é que essa população de rua tem vivido agora com essa pandemia? Né? E o uso de álcool, o tanto que aumentou, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente ter um outro olhar
nós estamos agora num mundo novo, né? Eu vi uma frase esses dias que falava que parece que esse mundo agora, o mundo acabou. Né? Nós vamos começar um mundo novo. Nós temos que saber que mundo é esse, né? Então, que políticas essas pessoas precisam? E eu acho que o Conselho Estadual de Política sobre Drogas tem o objetivo, né? E a finalidade de contribuir com o governo de Minas para melhorar essa política para essa população tão carente, né? Tão necessitada, que é a população de rua, que é a mulher vítima de violência, as pessoas que não podem pagar uma clínica para desintoxicação, e o trabalho das comunidades terapêuticas, valorizar isso aí. Então, eu deixo aqui, Ana Paula, o Conselho à disposição da população, né, para receber até mesmo sugestões do que é necessário. Vamos pensar em conjunto, né, com as instituições que compõem o nosso Conselho, com a subsecretaria que está aí agora, com a nova gestão, que é a Soraya. Vejo que ela chegou com gás e que, pela apresentação que ela fez aí, temos tentado trabalhar em conjunto, né, que eu acho que é o que é necessário agora, o trabalho conjunto para a população. Então, obrigada, um abraço para todas e peço desculpas pelo trabalho aqui, o áudio, que deu o maior trabalho hoje, mas que bom que podemos falar um pouquinho, tá? Um abraço grande para todos. Muito obrigada, doutora Dilma, um abraço a todos também que compõem o CONEAD. Amanhã estaremos presentes aí na reunião, né, desse importante conselho, e eu queria destacar aqui, aproveitando a fala da doutora Dilma, que não há dúvida, não restam dúvida, né, existem inclusive diversos estudos comprovando que o consumo alto de álcool ele é um dos gatilhos para a questão da violência doméstica, especialmente violência contra a mulher. E daí a nossa preocupação. Eu trabalho já há alguns anos com a política de prevenção ao combate, o uso de álcool e outras drogas, e a prevenção ela é, de fato, o eixo principal, né, na minha concepção, desta política. Uma política que é uma política tão transversal, como a doutora Dilma colocou, perpassam várias outras, educação, saúde, assistência social, segurança, mas a prevenção ela é o eixo que eu quero realmente destacar aqui. E aí, Diego colocou, muito bem colocado, né, as sábias palavras da mãe dele, que prevenir é melhor que remediar, né? Nós sabemos que, além de ser melhor do que remediar, é uma política muito mais barata para o Estado, né? Na reunião, no ano passado, a reunião da Assembleia Fiscaliza, onde nós recebemos aqui na Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas, o secretário de Segurança, e ele trouxe dados mostrando o quão é mais barato as políticas de prevenção do que as políticas de tratamento e de reinserção social. Então, quero destacar aqui, quando falamos em prevenção, falamos em política, falamos em cuidado com essas pessoas, falamos principalmente em qualidade de vida, uma vez que estamos lidando com uma diversidade de perfis. E aí eu quero destacar aqui, enquanto coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a nossa preocupação com essa naturalização do consumo de álcool, né, que é uma droga permitida, né, lícita, mas que causa um dano tão ou maior do que as drogas ilícitas, né? A gente muitas vezes não percebe, trata com muita naturalidade, mas ela gera um dano tremendo para a vida das pessoas. E aí destacar a preocupação com a questão das crianças e adolescentes que estão vendo esse consumo sendo, né, acompanhado naturalmente nas suas famílias. Eu queria destacar aqui também, antes de retomar ao vídeo, antes de repassar a palavra à subsecretária Soraya, dizer que nós, dia 26 agora, 26 de junho, é o Dia Internacional de Combate às Drogas e Entorpecentes. É uma data extremamente importante. Tem um projeto tramitando aqui na Casa, de autoria dos deputados e das deputadas da comissão, que busca instituir o Dia Estadual de Enfrentamento às Drogas. Será o dia 26 de novembro. Esse projeto está tramitando, já passou pela nossa comissão.
aguardo aí a aprovação no plenário para que possamos instituir também essa data em âmbito estadual, e o objetivo é fazer com que as ações sejam ampliadas, principalmente as ações de prevenção. Queria destacar aqui também que eu fiz recentemente, há uns 15 dias atrás, uma reunião com a nossa secretária estadual, Elizabeth Jucá, da SEDESE, e nessa reunião eu demonstrei a ela toda a minha preocupação com essa temática, né? Inclusive fiz algumas falas aqui nas reuniões de plenário, chamando a atenção. E aí, Soraya, nós conversamos sobre essa semana de prevenção que você apresentou, e eu apresentei também uma sugestão, inclusive vou fazer a aprovação do requerimento aqui ao final da nossa audiência, contando ainda com os senhores e senhoras deputadas, no sentido da gente ampliar as ações de prevenção. E uma das minhas sugestões era que pudéssemos aproveitar os espaços de intervalo, né, de realização aí do Se Liga na Educação, o programa de aulas remotas, e inserir nos intervalos das atividades a nossa publicidade, a publicidade do Estado que trata sobre a prevenção. Uma vez que estamos preocupados com esse perfil, né, de alunos, crianças, adolescentes e jovens, então utilizar esse espaço para fortalecer essa nossa publicidade preventiva. O Diego trouxe aqui uma preocupação, que é uma preocupação de todos nós, da legislação sobre propagandas, né? Nós temos assistido aí o volume de propagandas de bebidas, né, nas diversas atividades que estão sendo realizadas. A legislação de propaganda é uma legislação de competência da União, então, no caso de legislar sobre a propaganda, para o Estado é bem mais complexo, nós precisamos articular com os nossos deputados federais, precisamos articular com os nossos senadores, e aqui no campo estadual cabe as políticas de prevenção, e é nisso que nós queremos focar, queremos fortalecer a nossa pauta e o nosso debate. Então, fica, Soraya, a sugestão, né, reafirmando aqui a conversa que foi tida com Elizabeth Jucá. Na oportunidade, ela me apresentou esse plano que você trouxe aqui ao conhecimento de todos os mineiros e mineiras, e nós precisamos, de fato, que a prevenção chegue, né, e alcance, como a doutora Dilma bem colocou, especialmente a população mais vulnerável, que é também a que é mais atingida por esse grande mal. Eu queria também, Soraya, fazer aqui um questionamento sobre o sistema estadual de política sobre álcool e drogas. Hoje, nós temos um balanço de como estão organizados os conselhos municipais de política sobre drogas no Estado, né? Um Estado que é um Estado muito amplo, são 853 municípios. Nós já temos um balanço de quantos municípios estão com um conselho funcionando, ativo, para que possamos organizar aí essa rede de apoio, né? Queria que você pudesse me responder ao final. Gente, antes ainda de devolver a palavra à Soraya e de retornar ao vídeo, eu quero destacar que hoje, dia 15 de junho, é também o Dia Mundial de Consciência da Violência contra a Pessoa Idosa, né? Uma data também importante, e há registros também do aumento de violência contra as pessoas idosas, e essa violência que está originando também pelo consumo de álcool nas famílias. Então, chamar a atenção, hoje é uma data importante, mas chamar a atenção para que possamos cuidar dessa temática, porque ela realmente está intensificando a violência com mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Soraya, eu vou te devolver a palavra para você fazer as suas considerações finais, e logo após eu gostaria de aprovar os requerimentos e logo na sequência retomar a apresentação do vídeo. Queria fazer 3 comentários aqui. Primeiro, dizer à deputada Ana Paula e todos os deputados que compõem essa importante comissão de que podem contar com o trabalho, com o parecer alinhado da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas em relação à instituição do Dia Estadual de Prevenção ou de Enfrentamento ao uso de álcool e outras drogas. A perspectiva da Semana de Prevenção, como eu disse inicialmente, é promover uma ampla sensibilização da sociedade em torno desse tema,
encorajando-a a reunir esforços, especialmente de proteção junto às nossas crianças, adolescentes e jovens. E é uma agenda no campo da prevenção universal, então nós pretendemos disparar para o conjunto da sociedade, e não é uma agenda restrita ao mês de junho. Na verdade, a prevenção ela tem que se dar a partir de evidências científicas comprovadas, testadas, aprovadas, mas é essencial que a prevenção seja, de fato, uma estratégia contínua, sistemática. Então, quanto mais datas, quanto mais referências nós tivermos para tratar dessas questões, eu acredito que nós temos um resultado melhor a ser alcançado. Em relação à proposta feita pela deputada Ana Paula, de utilização da TV Minas, né, que é o nosso canal de transmissão no campo da agenda da educação junto aos nossos alunos, eu quero dizer, deputada, que nós já estamos em tratativas com a Secretaria de Cultura e com a própria presidência da TV Assembleia, de forma a inserir não só a agenda da Semana de Prevenção, mas, como eu disse, uma pauta sistemática nesse campo, voltado para os nossos alunos da rede estadual de educação e para Minas Gerais como um todo. É uma estratégia muito importante, quero agradecê-la aí pela sugestão e já estamos trabalhando nesse sentido. Sobre os conselhos, é bom lembrar que eu cheguei na Secretaria de Política sobre Drogas em novembro do ano passado, né? Então, tem pouco tempo ainda de vivência, mas a primeira encomenda foi de fazer um levantamento em torno da situação dos conselhos de política sobre drogas em toda Minas Gerais. Por que razão? Eu tenho uma militância em conselhos, a senhora sabe disso, né? E tenho absoluta convicção que o controle social ele é importantíssimo para uma agenda de uma política pública séria, sistemática e assertiva. É no âmbito do conselho que se reúnem ali as principais lideranças, as principais forças que tratam o assunto, e esse espaço, então, é o locus de articulação política e de negociação com o executivo, com o legislativo, enfim, com a sociedade como um todo. Então, a gente está fechando, nesse mês, deputada, um levantamento da condição dos conselhos. Não é o que eu gostaria de ver, o retrato preliminar me mostra que a gente tem um número ainda muito pequeno de conselhos em atividade em Minas Gerais. Eu vou arriscar um número aqui em torno de 200 conselhos funcionando. Se você imaginar que Minas Gerais tem 853 municípios, né? Mas vamos começar um trabalho já com esses conselhos, numa agenda mais integrada, mas também estimulando que os outros municípios possam desenvolver esse importante espaço aí de controle social. E, por último, queria concordar muito com o Diego aqui, né? A questão da propaganda da bebida alcoólica no Brasil é algo, no mínimo, irresponsável. Né? A legislação que nós temos hoje, ela define, inclusive, que cerveja não é álcool. Né? Em algum tempo da minha militância em Belo Horizonte, eu trabalhei numa associação que dizia cerveja também é álcool. A legislação colocada hoje, ela aponta que bebidas alcoólicas com menos de 13 graus de Gay-Lussac, elas estão fora da legislação, o que permite essa propaganda desenfreada, associada ao prazer, a uma vida saudável e, muitas vezes, lamentavelmente, associando até a questão do esporte. Né? Mas eu quero dizer, Diego, que a gente tem 3 projetos de lei tramitando, seja um na Câmara Federal, o projeto de lei 83 de 2015, e 2 projetos de lei no Senado, o 323 e o 443 também de 2015, que vai, inclusive, propor uma revisão da legislação de forma a estabelecer regras também para a propaganda de bebida alcoólica, e eu estou dizendo aí da cerveja. Nós não podemos, a nossa sociedade não pode tolerar mais que às 10 horas da manhã, às 11 horas, às 18 horas, as crianças estejam expostas a uma propaganda desenfreada de bebida alcoólica, cerveja, e relacionando isso a um bem-estar social, a uma felicidade, e que a gente sabe que não é bem assim. Então, estamos acompanhando esses 2 projetos de lei com a expectativa, aliás, esses 3 projetos de lei, na expectativa de que eles sejam aprovados em breve, e vamos continuar
esse trabalho importante aí no campo da prevenção. A deputada tem razão, é a medida mais assertiva, é a mais barata, é a que dá mais resultado. O tratamento da dependência química ele é marcado por muitas recaídas, é muito difícil, é muito complexo, então nós temos que apostar nessa rapaziada, e é por isso que a gente está aqui, na Semana de Prevenção. Queria fazer um registro aqui importante ao nosso Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, ao CONEAD, nosso parceiro nessa agenda, vamos estar falando da Semana de Prevenção lá também, e é por isso que o governo do Estado reforça essa chamada. Eu acredito na rapaziada, prevenção é solução, sim, e eu queria dizer que as redes sociais da Secretaria de Política, melhor dizendo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, estará aí recheada de uma agenda importante, voltada para a sociedade de uma forma geral, mas especialmente para os nossos adolescentes e jovens. Então, acompanhem e participem. Secretário, só antes da gente passar, você tem números de atendimento do CREAD nesse período de pandemia? Temos algum registro já catalogado? Deputada, a gente pediu para fazer um levantamento a partir da introdução do levantamento, ou melhor dizendo, da introdução de ferramentas de comunicação remota, né? O que eu posso adiantar aqui, de uma forma muito festiva, inclusive, é que o nosso trabalho de acompanhamento de grupos de apoio, principalmente grupos de apoio familiar, porque a família também adoece com a questão da dependência química, estava restrito, antes da pandemia, exclusivamente a Belo Horizonte, região metropolitana, pela questão da facilidade de locomoção. As pessoas vinham da região metropolitana, então de Belo Horizonte, para um atendimento na sede do CREAD, que, como eu disse, fica ali no coração da cidade, na Praça 7. Com a introdução de ferramentas de comunicação remota, a gente tem atendido o conjunto do Estado, e isso tem sido muito importante. Se, num primeiro momento, as pessoas ficaram um pouco receosas de participarem desses grupos de maneira remota, e eu estou falando de uma modalidade via WhatsApp, numa rápida articulação da equipe do CREAD de revisão metodológica, a gente conseguiu organizar grupos pequenos, então nós temos vários grupos compostos por 10 familiares, e que são coordenados por profissionais que atuam no CREAD. Estou falando principalmente de psicólogos e assistentes sociais. Dessa forma, a gente conseguiu, ainda que de forma remota, é interessante falar isso, constituir um vínculo com essas pessoas, de forma que, pelo menos 2 vezes por semana, esses grupos se reúnem numa plataforma de WhatsApp para conversar, trocar ideias e pensar estratégias de como enfrentar a questão da dependência química no seu âmbito familiar. Dados numéricos eu ainda não tenho, mas do ponto de vista qualitativo, me causa muita alegria saber que a gente está chegando em cada município do Estado e de uma forma qualitativa. Não uma coisa feita sem um controle, sem uma apuração de que, de fato, qual é o processo que está sendo desenvolvido. Tá? E eu queria dizer só uma coisa que eu esqueci aqui. O deputado Gustavo Mitre sugeriu que os deputados da comissão pudessem participar da agenda da Semana de Prevenção. Deputado, eu acolho de forma absolutamente aqui feliz a sugestão do senhor, e nós já podemos pensar, inclusive, nos deputados gravarem vídeos convidando para a live de abertura, que inclusive vai contar com a participação da deputada Ana Paula, chamando também as pessoas que seguem as redes sociais de cada um para estarem junto nessa agenda, divulgando. Acho que é uma boa medida e eu queria contar com a participação de todos também. Obrigada. Secretária, eu quero aproveitar aqui e fazer um destaque, uma sugestão. Nós temos diversas instituições aqui em Belo Horizonte, e aqui na capital eu sei que a senhora domina bem, foi seu campo de atuação durante muito tempo, mas temos também espalhados pelo Estado, de uma forma geral, várias instituições que trabalham a política sobre drogas, que trabalham focadas nesse eixo da prevenção, e que são instituições importantes de serem conectadas nesse movimento, de serem convidadas a participarem, porque elas são, além de prestarem um excelente serviço, são instituições do terceiro setor, que têm um foco importante no cuidado com as famílias, no cuidado com as pessoas, podem nos ajudar a amplificar essa nossa preocupação com a prevenção, esse nosso cuidado. Então, eu queria sugerir que elas pudessem estar aí, de alguma forma, listadas, referenciadas, também envolvidas nesse processo, para que a gente consiga, na verdade, atingir um número maior de pessoas, porque é realmente um enfrentamento muito grande que nós temos que fazer contra as propagandas de alto investimento,
E a gente sabe que o Estado não tem aí uma condição de investimento muito grande, portanto, a capacidade de alcance acaba ficando proporcional, né? E como nós queremos que esse eixo seja muito trabalhado, eu queria que a gente pudesse inserir essas instituições, né, para ampliar esse trabalho. Aproveitar aqui para registrar a presença dos deputados Gil Pereira e também do deputado Carlos Pimenta. Obrigado pela presença. Vou passar agora a palavra à deputada, à Dilma, doutora Dilma, para suas considerações finais. Deputada Ana Paula, foi um prazer, né? Apesar de longe, mais perto, né? Agora nós temos esse mecanismo aí de comunicação, que eu acho que também é válido, e eu acho que a gente vai poder abranger muito mais o Estado, né? De uma forma geral, porque nós não estávamos acostumados com essa forma de comunicação, agora estamos nos acostumando, né? Eu gostaria, deputada, de dizer que talvez não seja da competência do Estado, e sim da União, né, sobre a alteração da lei em relação às propagandas, do uso que abuso, as propagandas abusivas, né, que contém imagens favorecendo o uso, instigando o uso até de bebida alcoólica. Eu acho que esse projeto de lei 8315 está com o relator Stevenson Valentim, né? Lá também nesse projeto ele contempla que não se pode fazer o uso de propagandas usando meios para incitar o uso abusivo de bebida alcoólica, né? Por exemplo, também proibindo imagens em jogos de futebol, bebida alcoólica propaganda ligada ao futebol, à praia, a esses prazeres, né? Então, deputada, eu gostaria também de deixar aqui, dizer aqui para todos que o Conselho, como ele tem 34 instituições, penso que a gente pode contribuir muito com a política sobre drogas no Estado de Minas Gerais, né? Lá nós temos órgãos de governo, nós temos a sociedade civil organizada. Então, eu acho que é um local que a gente pode construir uma nova política sobre drogas para o Estado de Minas, certo? Então, tenho certeza que o presidente, doutor Luiz Andrade, né, tem toda a boa vontade de poder contribuir com isso aí. Então, eu quero deixar também aqui registrado, nós tivemos um encontro com a secretária Elizabeth Jucá no início da gestão, sugerindo que ativasse o Comitê de Política sobre Drogas, certo? Eu acho que esse comitê agora passou a ser uma Câmara, eu não sei como está denominado, mas eu gostaria também que o Conselho pudesse participar desse comitê, até também, com certeza, a Assembleia, né, pela Comissão do CRAC. Nós vamos construir, eu acho que é um início de tudo agora, que a gente pode construir grandes trabalhos para essa população tão carente. Tá? Então, eu gostaria só de deixar aqui, deputado, à disposição do Conselho, em contribuir nas várias faces que tem, tanto da prevenção, reinserção social. A gente tem que ver também essa população carcerária, né, que às vezes tem que se fazer um trabalho maior para saber realmente, Defensoria Pública, que eu acho que deve atuar nisso aí, para saber realmente essa população que presa, se ela pode estar presa daquela forma. Eu acho que tem que ter um trabalho. A OAB também, pela Comissão Carcerária da OAB, eu coloco aqui também a OAB, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, né? Tem um trabalho grande a se fazer dos direitos humanos. Acho que tem que envolver toda a sociedade nessa construção de uma nova política sobre drogas. Então, eu quero deixar aqui a nossa boa vontade, né? Que eu acho que começa com a boa vontade, né, deputada? E a experiência do Conselho nesses anos todos para a gente contribuir com essa política e para o governo, tá bom? Um bom dia e parabéns, deputada Ana Paula, mais uma vez, né? Gosto muito do seu trabalho, tá? Tenho participado de algumas lives suas, eu acho de extrema importância e o trabalho que a Assembleia tem feito está de parabéns. Inclusive, também quero deixar aqui registrada a promulgação pelo governador da nova lei que fala, que reza que os condomínios podem também denunciar no caso de violência contra idoso, criança, adolescente, né?
eu penso que a gente está evoluindo, apesar da pandemia, apesar de tudo que nós temos passando, nós estamos evoluindo e crescendo. Tá? Muito obrigada e parabéns aí pela iniciativa, deputada. Um bom dia a todos. Obrigada, doutora Dilma, pela presença, pelas palavras, pelas informações aqui trazidas. E quero indagar aqui ao Diego, se gostaria de fazer as considerações finais, Diego, da sua participação conosco aqui. Sim, vamos lá, então, com você a palavra, 3 minutinhos, tá? Quero reiterar aí a importância, né, da prevenção, a importância, né, da semana aí de combate às drogas chegando, e que cada um de nós, atores aí que trabalham nessa temática da militância aí, da dependência química, que nós venhamos, né, nos unir nesse tempo para que a gente possa propagar, né, a prevenção, para que possa alcançar o maior número, né, de crianças, jovens, adolescentes e outros, para que a gente não precise de tratar essas pessoas daqui a um tempo. Só trazendo um número para que a gente pense sobre isso, a Senapred hoje, ela oferta durante um mês para um acolhido em comunidade terapêutica um valor de R$ 1.170 por esse tratamento. A prevenção, o último dado que eu tive acesso, a prevenção ela sai por volta de R$ 100, R$ 110 por pessoa. O valor ele é infinitamente menor, então que a gente vem investir na prevenção e que as comunidades terapêuticas assumam, né, a sua responsabilidade aí na sua localidade, na sua circunvizinhança, de estar fazendo trabalho nas escolas de prevenção, para que a gente possa alcançar o maior número aí de pessoas. Né? Eu quero deixar aqui que a FCTMG, a Federação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, está à disposição para poder contribuir com essa temática, agradecer aí a comissão, agradecer a deputada Ana Paula, agradecer a deputada Sheila, agradecer ao deputado Gustavo Mitre, a Dilma, a Soraya Romina e a todos os atores participantes dessa temática tão importante. E dizer o seguinte, né, eu acredito que nós temos uma responsabilidade muito grande, queria deixar algo para a nossa reflexão, um filósofo, para mim o primeiro filósofo chamado Salomão, ele diz assim, tudo quanto fácil de conformidade com as suas forças, pois para onde vai, ó sepultura, não há trabalho, ciência e nem sabedoria alguma. Está no livro dele, Eclesiastes, no capítulo 10, verso de número 9. Agradeço a todos, um abraço, fiquem todos com Deus. Obrigada, Diego, pelas contribuições, pelas informações e também pelo destaque aí imprescindível da política de prevenção, que é, de fato, aí um dos aspectos que eu considero extremamente importante e decisivo na nossa luta contra o consumo, né, de álcool e outras drogas. Antes de eu passar a palavra à presidente da nossa comissão, deputada delegada Sheila, e também ao membro efetivo Gustavo Mitre, queria saber com os demais deputados que nos acompanham, deputado Gil Pereira e Carlos Pimenta, se gostariam de fazer uso da palavra, se querem fazer algum pronunciamento. Ok. Delegada Sheila e Gustavo, eu vou passar a aprovação dos nossos requerimentos para que, ao final, nós possamos fazer aqui as considerações finais, continuar a apresentação do vídeo e passar a palavra para o encerramento da nossa audiência. Então, terceira parte da segunda fase. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Orientações gerais sobre a votação dos requerimentos. A votação dos requerimentos de comissão será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá à votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online.
Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online pela ordem, nos termos do artigo 120, 6º do Regimento Interno. Os demais parlamentares poderão apresentar os requerimentos por meio da plataforma Sileges. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados. Sim. Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos que foram aqui apresentados para que possamos fazer a aprovação em bloco. Requerimento de número 6.979 de 2020, apresentado pelos membros da comissão. Os deputados e deputadas que subscrevem requerem que seja realizada audiência pública para debater as ações desenvolvidas pelo Estado para atenção ao dependente químico, bem como para prevenção ao consumo excessivo de álcool e tabaco e ao uso de outras drogas durante o período de isolamento social decorrente da pandemia Covid-19. Requerimento de número 6.824, também de autoria dos membros da comissão. Requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater a campanha da Fraternidade de 2020 sobre o olhar do direito humano, cujo tema é Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Requerimento apresentado aqui na audiência. É de minha autoria, que seja encaminhado a subsecretária de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre quais ações permanentes são desenvolvidas pela subsecretaria voltada exclusivamente ao público jovem. Também apresentei o requerimento à subsecretária de Política sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre como está sendo o funcionamento do atendimento remoto dos grupos de mútua ajuda, bem como sobre o número de atendimentos realizados até o momento na capital e no interior. Outro requerimento da nossa audiência que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Subsecretaria de Política sobre Drogas do Estado de Desenvolvimento Social, SUPOD, pedido de providências para que sejam incluídas campanhas de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas nos intervalos do programa Se Liga na Educação. São esses requerimentos. Em votação, os requerimentos, os deputados, cada um por sua vez, respondem sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Com o voto, a deputada delegada Sheila. Ok, deputada. Ativar o som. Aí, ok. Meu voto é sim. Obrigada, deputada. Indago ao deputado Gustavo Mitre, membro também da comissão, como vota os requerimentos. Meu voto também é sim. E eu, deputada Ana Paula Siqueira, também voto sim aos requerimentos aqui apresentados. Aprovados os requerimentos. Vamos passar agora as considerações finais para os deputados membros da comissão. Deputada delegada Sheila, com você a palavra. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pela fala, né, e dizer que todas as colocações são extremamente importantes. Eu estava tomando nota aqui para que a gente possa colaborar de forma mais efetiva possível com os préstimos aí da nossa comissão, dentro, né, das nossas atribuições, e dizer que nós preparamos o vídeo para... Seria um substitutivo da minha fala, né, em comemoração pelo dia 26 de junho, que é o Dia de Combate às Drogas,
E, infelizmente, né, a deputada Ana Paula optou por cortar o vídeo quando ele estava no final, e é um documentário e tem um raciocínio. E o pessoal que participou voluntariamente aqui no interior do estado estavam acompanhando, da comunidade terapêutica, todo mundo, e eles não conseguiram mais visualizar. Depois eu vou dar um jeito de passar o link para eles continuarem. E eu acho que não faz sentido a gente passar o restante, porque perde todo o raciocínio, vai ficar só falação ali. Então, assim, depois quem quiser ter acesso a gente passa, mas é uma pena, né? Porque foi um trabalho, uma questão trabalhosa, e eu fiquei preocupada do pessoal das comunidades ficarem chateados, né? Mas é assim mesmo. E depois, numa nova oportunidade, a gente está passando também. Tá? Então, assim, muito obrigada a todos, né? Um excelente restante de dia de trabalho. Delegada Sheila, só uma ponderação, o vídeo ele vai ser concluído aqui ainda no decorrer da audiência, e ele pode continuar sendo acompanhado direto do portal da Assembleia. Tá? Então, nós vamos. Mas ele não está mais sendo transmitido lá, e o pessoal que estava. Eles se reuniram para assistir. Né? Então, a assessoria acabou de me avisar, e nós vamos dar sequência a ele para que possa ser concluído o raciocínio, inclusive um vídeo muito bem elaborado, né? Acho que vale a pena a gente dar sequência, sim. Deputado Gustavo Mitre. Não, gostaria apenas de agradecer a todos os que participaram dessa nossa primeira audiência após a nossa volta aí aos trabalhos de comissão, e dizer que a união de todos os atores, ela favorece a toda a comunidade, né? E que nós estamos e permanecemos à disposição para que, dentro das limitações do momento, mesmo dentro das limitações deste momento de pandemia, nós possamos contribuir com o trabalho da comissão, juntamente com o Estado e juntamente com os outros atores, em benefício da nossa sociedade. Uma boa semana a todos. Obrigada, deputado Gustavo Mitre. Soraya, você queria fazer alguma ponderação? Apenas. É porque eu me senti provocada aqui pela fala da deputada Sheila, um grande abraço, deputada, para dizer que, de fato, nós estamos comemorando a Semana Estadual de Prevenção às Drogas, né? E comemorar no sentido de trazer à memória o nosso compromisso de todos os setores da nossa sociedade, de conselhos, do legislativo, do executivo, das famílias, das instituições religiosas, das entidades do terceiro setor, um compromisso a favor da vida, né? Então, dizer que o termo é exatamente esse, viu, deputada Sheila? Comemorar, trazer à memória, chamar a atenção da população sobre essa agenda que é tão importante. Era um pouco isso que eu queria dizer, para a gente não ficar desconfortável com esse tema de comemorar, porque é no sentido de trazer à memória mesmo. Obrigada, Soraya. Bom, antes de encerrar a nossa audiência, nós vamos dar sequência ao vídeo. Queria pedir à assessoria que pudesse se organizar para dar sequência a esse vídeo tão bem elaborado e trabalhado pela equipe da deputada delegada Sheila. Vamos dar sequência e fazer os encerramentos da nossa comissão ao final. Certa mentalidade da pessoa, sacou, cara? Então a pessoa tem que, quando se fala de ciência, medicina, essas coisas, a pessoa tem que passar por um tratamento psicológico, sacou? Um tratamento de saúde, sacou? Porque não é fácil só recuperar com palavras, eu falar aqui pra vocês aqui agora, sabe? Porque a pessoa tem que ter um tratamento, sabe? Geral, sabe? Principalmente aqui. O primeiro passo é a aceitação, né? Você tem que aceitar a vir para uma clínica, aceitar se recuperar, aceitar viver com o não, porque lá fora você vive com sim, e aqui dentro você vive com o não. Então é relativo. Aqui dentro você tem que saber lidar com o não. O primeiro passo é a aceitação. Depois vem os processos de libertação, de limpar o sangue, que é se manter limpo, entendeu? Eu estive conversando com vários dependentes químicos e, assim, todos foram unânimes em me dizer:
É algo que acontece na vida deles que dá um estalo. Alguma coisa aconteceu e que ele está ali no meio daquele turbilhão e do nada ele, poxa, né? O que eu estou fazendo aqui? A minha experiência que eu tive aqui dentro, que eu fui muito ajudado e hoje eu tiro isso por mim, que como eu fui ajudado, eu vou me sentir na obrigação de ajudar o próximo que chegar. Então, eu me sinto muito feliz por estar tendo a oportunidade de presidir essa comissão na Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Combate ao Uso de Crack e outras drogas. O objetivo da comissão é justamente esse, juntamente com outros parlamentares, nós estarmos ali pensando juntos, com o apoio dos outros convidados, realizando audiências públicas, ouvindo a sociedade e chamando a atenção também do poder público, que precisa ter um olhar mais cuidadoso e mais cauteloso para as pautas da prevenção às drogas. Porque quando você entra nas drogas, você perde tudo. Hoje, eu estou me recuperando tudo que eu perdi. Que essas pessoas consigam retornar para os seus lares, né, consigam amar e ser amadas, que elas possam ter, né, um acolhimento da sociedade. Então acho que tem que dar oportunidade. Tem gente que já se tratou e pede um emprego e não consegue porque já foi usuário. Então tem que ajudar, tanto a sociedade quanto o poder público tem que ajudar essas pessoas. Prevenirmos, reprimimos e recuperarmos as pessoas que estão na dependência química. Seguinte, sai o quanto antes. Sai fora. Sai fora. Nada é tão ruim que não possa piorar. Deixa eu dar mais atenção pro meu filho, deixa eu dar mais condição pro meu filho, porque ele tá indo pro caminho errado. Não é assim. Aí você vai estar piorando a situação. A gente sonha, eu não vou ser hipócrita a ponto de dizer que nós vamos acabar com, né, o comércio ou com o uso de drogas ilícitas. Não, mas que isso seja reduzido, né? Que quanto menos crianças e adolescentes entrarem para esse mundo, melhor. Eu nunca usei crack, não gosto de maconha, não gosto de cocaína, eu bebo, fumo cigarro diariamente, socialmente, mas eu não vejo importância nenhuma, sabe, em usar droga, porque é uma coisa ruim, sinceramente. Isso é o que move as pessoas, né? Essa companhia, esse seio familiar, esse seio acolhedor dentro da sociedade. O meu sonho é que essa oferta seja realmente reduzida e que todas as pessoas, seja adolescente, sejam mulheres, sejam homens adultos, mulheres adultas, que todas as pessoas que desejarem, que decidirem sair desse mundo, sair dessa vida, ela tem ali as mãos do Estado, né, as mãos da sociedade estendida para ela, acolhendo e levando ela ali para um caminho melhor e mais saudável. Aí, vamos fazer aí um documentário hoje? Bom, sim, quero aqui destacar e parabenizar o gabinete da deputada delegada Sheila pelo vídeo que foi construído, o vídeo que perpassa aí pela construção, né, narra e demonstra aí os caminhos da prevenção, como que, de fato, a prevenção ela é a melhor política que devemos fazer, contando casos aí de superação. Inclusive, quero aproveitar aqui para cumprimentar a todos que se envolveram nessa construção, parabenizar a delegada Sheila por esse compromisso com essa pauta, que não é de hoje, não é apenas da presidência dessa comissão, é uma história de vida, como ela mesma gosta de me colocar, e já partilhou, né, das suas experiências à frente dos trabalhos da Polícia Civil. Quero saudar, né, a todos que participaram. Esse material poderá ser acessado posteriormente. E agradecer, Soraya, a sua presença aqui conosco, dizer aí ao Estado de Minas Gerais que nós esperamos realmente ver essas ações de prevenção alcançando, de fato, a nossa população, especialmente a população mais vulnerável. Essa comissão está à disposição para que possamos fazer esforços conjuntos, né, de alcance.
Agradecer a todas as deputadas e deputados que nos acompanharam, a todos que nos ouviram e que acompanham remotamente a nossa reunião, aos servidores aqui da casa, obrigado pela presença, pelo auxílio, inclusive obrigado pela máscara, que foi conseguida aqui para melhorar a dinâmica aqui da fala. Enfim, em tempos de pandemia, nós estamos todos nos adaptando e não podemos nunca nos esquecer que os detalhes fazem muita diferença, e esse detalhe, que não é apenas um detalhe do aumento do consumo de álcool, tabaco e outras drogas, ele pode trazer danos aí perigosos para a sociedade. A gente está aqui prestando esse serviço de esclarecer e de propor outras iniciativas. Então, muito obrigada a todas e a todos, um bom dia, nos encontramos aí na semana que vem.